Mais um prêmio para o escritor Bernardo Carvalho, agraciado já com Jabuti, Portugal Telecom. Dessa vez ele está entre os 10 finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura como livro do ano para o título O Filho da Mãe, da coleção Amores Expressos. Bernardo, fala pra gente um pouquinho do que trata o livro. Bom, esse livro ele é consequência de um projeto de um produtor de cinema aqui de São Paulo, o Rodrigo Teixeira. Ele convidou 16 ou 17 escritores, cada um para ir para uma cidade do mundo e escrever uma história de amor nessa cidade. E a mim ele propôs ir para São Petersburgo. Então é um livro que se passa em São Petersburgo, é uma história de amor. Na verdade são dois marginais na cidade, um garoto que é um desertor do exército e um ilegal da Chechênia, quer dizer, um garoto que fugiu da guerra da Chechênia e está ilegal na cidade. Os dois se encontram e a história é a história entre esses dois garotos. E aí isso aí se desdobra entre os personagens das famílias, né? As mães de cada um, os pais, e também uma organização, que é uma organização russa, que é real, que é a Associação das Mães dos Soldados de São Petersburgo. Quer dizer, tem acho que em várias cidades da Rússia, pelo menos em Moscou e São Petersburgo, tem uma organização dessas, e são mães que lutam para salvar os filhos do exército e da guerra e não sei o quê. Então o romance se passa... são os 300 anos o aniversário de 300 anos de São Petersburgo. Quando você foi para lá, enviado pelo projeto, para passar um mês, você já tinha em mente essa história? Ou o fato de você se transferir para uma outra cidade, para um outro país que não o seu, foi inspirador e foi lá mesmo que surgiu o motivo, enfim, o argumento da sua narrativa? Acho que tem as duas coisas, né? Quer dizer, eu não dava para... Eu sou um pouco ansioso, então algumas coisas eu tinha na cabeça. Eu queria fazer algumas coisas, eu queria trabalhar com um dos personagens eu queria que fosse do exército e o outro personagem tinha que ser um estrangeiro. Eu não sabia exatamente que estrangeiro que eu ia usar, mas eu queria um olhar de fora, inclusive porque eu não conheço nada da Rússia. Seria uma forma de eu poder narrar aquela realidade de um ponto de vista que não é de um russo, né? Então, quer dizer, essas coisas estavam mais ou menos encaminhadas, mas aí chegou lá, por exemplo, eu me dei conta da coisa da guerra da Chechênia, que o estrangeiro, que não é um estrangeiro na verdade, porque a Chechênia faz parte da Rússia, mas o estrangeiro que seria mais interessante eu usar como um personagem outsider em São Petersburgo era um checheno. Então, que essas coisas vão se acumulando, então é uma coisa de experiência. E aí, aí aconteceram coisas em São Petersburgo também que me ajudaram a pensar a situação desses dois personagens, e eu fui assaltado, então que teve um negócio de uma experiência de vulnerabilidade absoluta na cidade, numa cidade desconhecida, e aí isso eu incorporei para construir os próprios personagens, que são esses personagens que também estão ali um pouco, enfim, totalmente vulneráveis e à procura de um lugar no mundo. Exatamente. Obrigada, Bernardo. Obrigado.